Não ande sem documentos. Sempre que qualquer autoridade pedir, identifique-se. Obedeça sem discutir qualquer ordem da polícia. Não pare para apreciar badernas na rua. Não aceite e não guarde qualquer tipo de proclamação. Não corra nas ruas à toa. Não participe de grupinhos ou aglomerações. Não discuta nas esquinas, principalmente política. Ai, essa é a melhor. Não ande armado, não seja curioso. Antônio de 32. Não seja curioso. Aí, Isto a receita realmente de uma polícia organizada pelo Carlos Lacerda de conteúdo fascista. Né? Hoje a gente vê com isso com muito riso, né? Mas era um conteúdo fascista realmente que eles estavam querendo impor aqui. Que era o que iria impor no Brasil se não tivesse a luta pela posse do Jango e o Jango não tivesse tomado posse. Fizeram depois, com o golpe militar de 64. Eu vim bater aqui no Rio de Janeiro aos 19 anos de idade, em 1961. Um ano especial na história do Brasil. Eu exatamente saí lá do interior de Minas, pegando o trem da Leopoldina, vindo da Serra do Caparaó, e mergulhei nesse turbulinho aqui, né, do Rio de Janeiro, um ambiente ainda secundarista, mas misturado com o ambiente estudantil universitário, de muita agitação. Já vinha me preparando para isso. Fiz estudos interno e externo no Colégio Católico, Colégio Pio XI, em Manhumirim, dos Padres Sacramentinos. Fiz o primeiro ano primário, primeiro e segundo ano primário na cidade de Jequitibá, com meus avós, Chico Lopes, que era São Francisco, Chico Lopes era o nome dele, que tinha uma venda no final da rua, no final da cidade. A cidade terminava com a venda do meu avô. Depois eu fui para a casa da minha avó, fazendo também o curso primário, morando com ela na fazenda e vindo todo dia, vindo e voltando para o grupo escolar da cidade de Santana, na época, Pequiá, na fronteira do Espírito Santo com Minas Gerais, né? E ela era prima, era da família dos Santos Dumont. Embora ali naquela precariedade da vida, da roça, mas ela cultuava muito valores assim de pátria, de nacionalidade, de figuras da história. Aquilo me povoou muito a minha mente, né, de infância. Eu tinha 17 anos quando eu conheci o Vivaldo. E é interessante porque tanto eu quanto ele somos de Manhumirim, uma cidade pequenininha, né? A primeira vez que eu vi o Vivaldo foi numa palestra que ele fez sobre reforma agrária, no clube Manhumirim. Ele não me viu, ele não deu nem confiança para mim, né? Nem me viu. Mas foi a primeira vez que eu encontrei ele lá, foi lá. Passei no vestibular para arquitetura e fui estudar em Belo Horizonte. E aí começamos a namorar de longe, ele no Rio e eu em Belo Horizonte. E meu pai não quis deixar eu casar antes de formar. Meu pai era muito rigoroso nessa coisa. Ele achava que a mulher tinha que ser independente. Então eu tinha que me formar, porque eu não podia depender de marido. Formei em 68, formei em arquitetura. Formou numa semana, na semana seguinte Na semana casamos. seguinte nós casamos.
bom, Conde? Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo bem. O que você tem aí? Queijo tá bom? Rapaz, são os melhores queijos do planeta, né, deputado? Imagino. Só coisa boa. Você quer Mas provar? a minha preferência é esse É aqui o mesmo. canastra. Ele abraça. Até já, então. Eu realmente me vi naquele meio ali, saindo lá do interior de Minas, do colégio Pio XI, me vi ali discutindo entre os secundaristas do Rio de Janeiro, no meio de uma agitação grande, né? E aí acontece a renúncia do presidente Jânio Quadros. E a renúncia do Jânio bateu na gente como um golpe que estava acontecendo no Brasil. Então nós saímos pela rua, aqueles grupos saindo pelas ruas, aí surgiu logo Jânio sim, Lacerda não, Jânio sim, Lacerda não. A gente rodava pela Cinelândia, pelas ruas adjacentes, e a busca de informação, mas querendo, não querendo, se tivesse um golpe no Brasil, nós não queríamos que acontecesse, queríamos resistir. O Brizola, na questão da renúncia do Jânio, ele mobilizou o país porque os militares não quiseram a posse do João Goulart. Brizola mobilizou o país. Brizola usou o sistema de rádio, conexão de diversas rádios país afora, montou-se uma rede chamada Rede da Legalidade, que Brizola fazia pronunciamentos constantes, e nós ficávamos ouvindo os pronunciamentos de Brizola. Aí realmente Brizola tornou-se um líder nacional naquele momento ali, admirado, e ele ficou o centro da resistência. Não desejamos o caos, não desejamos a luta, nós queremos que reine a paz. Os ministros militares cederam, porque foi promulgado a emenda parlamentarista que tirava poderes do Jango. O Jango aceitou até acontecer um plebiscito que depois devolveu todos os poderes presidenciais a ele. Então, isso foi um momento ali muito marcante, né, na vida do Rio de Janeiro e na minha vida vindo do interior para fazer curso de Direito aqui no Rio. O trabalhismo é um fenômeno internacional, ele surge, sobretudo, né, a partir do movimento operário inglês, está relacionado exatamente às lutas, né, da classe trabalhadora por seus direitos. No Brasil, ele está muito associado a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas toma o poder, chega ao poder em 1930, através de um processo revolucionário, e a partir desta tomada do poder, ele muda, digamos assim, a relação do Estado com a classe trabalhadora. O objetivo do Projeto Vargas era construir um Estado nacional, um Estado centralizador, forte, onde os trabalhadores deveriam ter um papel importante na construção desse Estado nacional. Então, uma das primeiras obras de Getúlio é a criação do Ministério do Trabalho. Até então, a questão do trabalho, a questão social, era percebida como uma questão de polícia. A partir de 30, ela passa a ser vista como uma questão política. Dizer isso não quer dizer que Getúlio tenha abrandado para a classe trabalhadora, muito pelo contrário. Essa classe trabalhadora foi reprimida, né, foi muito cerceada nos seus direitos civis e políticos, mas, ao mesmo tempo, ele começa a construção de uma cidadania social dessa classe trabalhadora. Bom dia. Bom dia, Rio. Bom dia, Brasil. Bom dia, cariocas e fluminenses. Bom dia a todo o povo brasileiro. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro de 2016.
Ali onde estão aqueles carros era o restaurante dos estudantes, o restaurante do calabouço, em que os estudantes pobres almoçavam e jantavam ali. E aqui, por aqui circulavam os estudantes e aqui morava, nesse prédio, morava Manuel Bandeira, o grande poeta brasileiro. Em cima dessa, digamos, dessa proposta centralizadora, né, voltada para o Poder Executivo, onde você não tem Poder Legislativo funcionando e o Poder Judiciário completamente comprometido também com o esquema varguista, que o trabalhismo vai se firmando no Brasil. Em 1945, o Estado Novo chega ao seu fim, né, muito em função da Segunda Guerra Mundial. O Brasil vai participar da guerra ao lado das nações aliadas, né? E fica uma certa incoerência como é que o Brasil está lutando lá fora pela democracia e aqui dentro vivendo um regime ditatorial. E nesse momento, né, no final, em 1945, é criado o Partido Trabalhista Brasileiro, por essa elite estado-novista, um partido vinculado aos trabalhadores, mas criado em cima dessa estrutura sindical. E será mais tarde o partido do Leonel Brizola, o partido do João Goulart, né, que foi um partido, digamos, fundamental nesse regime democrático que vigorou no Brasil de 46 até 64. E do subdesenvolvimento. Vargas para o povo continua um símbolo de progresso e de justiça social. O presidente João Goulart, que defende com ardor as reformas de base, principalmente a reforma agrária, comparece à grande concentração popular e ali expõe os altos propósitos do seu governo nesse sentido. Foi muito impactante o golpe, né? Eu estava engajado no movimento estudantil, o golpe foi repressor, né? E o avanço da ditadura militar foi aqueles que tinham pendor e caíram na guerrilha, né? Na luta armada. Eu e outros não tínhamos esse pendor, essa natureza, e fomos gradativamente nos afastando da atividade política quando eu me formei já num ambiente sem atividade política, o que depois me levou como única solução a atividade de ensino. Aí eu fui fazer cursos na Fundação Getúlio Vargas, fiz um curso lá, depois fui trabalhar nesse curso como professor e coordenador administrativo do curso da Fundação Getúlio Vargas. Isso me possibilitou fazer um curso nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Fui fazer curso de mestrado, depois curso de doutorado em Direito. E fazendo o curso de doutorado, foi quando o Brizola já estava no exterior, saiu do exílio do Uruguai, já estava em Nova York. E aí tivemos contato com ele lá nos Estados Unidos. Fiz contato com ele, já estava nas vésperas da anistia. Ele retornou ao Brasil, ainda fiquei terminando o meu doutorado. Quando eu retornei, eu retomei os contatos com ele e vim trabalhar com ele na campanha de 82, na campanha para governador de 82, e depois fui ser o secretário de Justiça do governo Brizola a partir de 83. Aqui, né? Chegamos a Cindelândia, parada de integração com o metrô Via X.
Oi, doutor Vivaldo. Tudo bem? Esse é o homem que levou junto a Secretaria de Estado de Justiça, a cidadania para as favelas, a regularização das terras no governo Brizola, junto com o Nilo Batista e também no governo Brizola com o Darcy Ribeiro. Houve essa mudança, doutor Vivaldo Barbosa trouxe isso, trouxe cidadania, justiça para as 1.500 associações de favelas do estado do Rio de Janeiro em 1982. Brizola rompeu o direito, aquele bloqueio babacacional que pobre não podia fazer teatro, pobre não podia fazer cinema, balé, nada disso. Darcy Ribeiro vindo aquilo, revolucionou. Falou, não, Brizola, eu sou cultura, eu sou antropólogo, eu sou Darcy Ribeiro. E a favela foi invadida com música, teatro, cinema, cidadania, através desse homem que foi o nosso secretário de Justiça. Costumava-se no Rio de Janeiro despejar comunidades inteiras por questão de posse de terra. Vinha lá um grileiro, arranjava um documento aqui, obtinha do juiz um mandado de reintegração e sempre se despejava. Isso no Brizola mudou por completo. Eu vou relembrar aqui um fato histórico. Quando nós perdemos a sigla, nós nos reunimos aqui no hotel, aqui na Cinelândia, e ali Brizola chorou e todos nós vimos... Esse é o episódio, só para esclarecer, esse é o episódio que o colega está lembrando. O Brizola tentou refundar o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Depois de uma armação jurídica do TSE, o Golbery do Couto e Silva. Inventaram o Lula. Inventaram o Lula. Enfim, tiraram o PTB das mãos de Brizola. Ele então fundou o PDT. O ICIEPS foi o melhor e o maior programa educacional que eu acho que o país já teve. Mas não é essa a educação integral que a gente está vendo aí. Não é essa de em qualquer escola, enfia as crianças, fica lá e nada de desenvolvimento. Não tem aquele movimento cultural que foi pensado pelo Darcy Ribeiro, né? O Brasil mudou muito, né, do governo Jango para esse período da ditadura, enfim, durante o regime ditatorial. São Paulo, você vai ter ali um centro enorme, né, sobretudo de indústrias automobilísticas, grandes fábricas de metalúrgicas, etc. e tal, né? É o coração do capitalismo, que estava no processo acelerado, né, de evolução durante esse período militar, né? É bom a gente frisar que foi o período, além da repressão brutal que se abateu sobre diversos segmentos da sociedade, foi o período de maior desigualdade que acirrou a desigualdade social desse país. Foi exatamente durante o regime militar, né? Você teve um achatamento do salário num nível terrível. Então, você tem no ABC esse movimento que surge como um novo sindicalismo, né? Esse sindicalismo, ele criticava aquele sindicalismo antigo, atrelado ao governo, atrelado a Vargas, e a ideia era construir uma proposta bastante diferente e autônoma. O desafio do governo Brizola, eleito em 1982, tomando posse em 1983, em pleno regime militar, a missão realmente maior que a gente tinha era tentar construir a democracia, construir instituições que possibilitassem o exercício da democracia aqui no Rio de Janeiro. Por isso eu trabalhei em muitas instituições judiciárias, Ministério Público, Polícia, né, Polícia Militar, Polícia Civil. Né? Nós fomos no Brasil o primeiro lugar em que os procuradores e promotores elegeram o procurador-geral. Isso que é feito hoje no Brasil, depois da Constituição, nós fomos o primeiro que fizemos no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, como construção de sair dando autonomia e autoridade ao Ministério Público para poder garantir a cidadania e controlar o exercício do poder, preparando o caminho para a democracia. Então, atuei realmente muito nesta área e na proteção dos direitos humanos. E também, até de uma maneira inesperada, mas o desdobramento natural das coisas, nós aqui no Rio de Janeiro organizamos um sistema de garantia da posse da terra pelas comunidades, tanto em favelas quanto comunidades rurais. Nós até chegamos aqui a dizer que no Rio nós fizemos uma reforma agrária silenciosa dentro da Secretaria de Justiça. Os primeiros problemas que o Vivaldo teve com a imprensa é que a polícia dizia que ele começou a obrigar a polícia a chamar os presos de cidadão. Ficava revoltada, porque tratava como se fosse um bicho, né?
E ele obrigou que, mesmo sendo um preso, que era um cidadão que devia ter o respeito. Houve um protesto geral na época de policiais ter que chamar de cidadão os bandidos, não sei o que. Então, por exemplo, eu fiz trabalho de campo em várias favelas do Rio de Janeiro e é impressionante como a fala dessas pessoas, a figura do Brizola aparece como uma figura muito forte, como aquele que fez com que eles entendessem que a polícia não podia arrombar sua casa de uma maneira como se fosse uma coisa natural e normal. Que eles eram cidadãos e que a polícia não podia entrar lá arrombando e quebrando tudo. Essa noção de cidadania, por exemplo, é passada nesse momento. Quando o Vivaldo resgata a questão dos direitos humanos, não uma questão de tratado de países, de guerra, mas para a situação do brasileiro, do favelado, do miserável, do menino sem casa, sem pai nem mãe ou sem uma escola, ele traz para essa realidade uma questão que até não era pensada. O CIEP, o Centro Integrado de Educação Pública, sem dúvida alguma, é a obra mais marcante do Brizola. A criança toma o café da manhã na escola, tem horário escolar regular, almoça, à tarde tem os estudos com a professora que ensina o aluno a estudar, tem uma biblioteca, que a criança é levada muitas vezes lá, tem atividade esportiva, tem um ginásio no cada CIEP, tem dentista e tem médico. E tem atividade cultural, tem o chamado orientador cultural dentro do CIEP. Cada CIEP é um orientador cultural para as atividades culturais que desenvolve. Então, realmente é uma obra extraordinária. Quem vem de uma família que usa material didático em casa, que lê, que estuda, que conversa sobre leitura, o menino já chega prontinho para ser alfabetizado. De fato, esse menino nem precisa de escola. Sozinho ele aprenderia. Quem precisa muito de escola, e só pode ter solução para ele no CIEP, é aquele que vem de uma família que ainda não estudou, que necessita de mais atenção. É a escola do mundo civilizado. Os bobos pensam que eu inventei CIEP. É bobagem, não deixa repetir isso, não. O incrível que acontece, o Brizola confiava muito de que o projeto educacional dele, do CIEP, era uma coisa tão importante que a população, as comunidades agarrariam esse projeto, levariam avante e não permitiria que nenhum governante pudesse retroceder e destruir. É evidente que isso era uma crença política que não se realizou. O Brizola, o Darcy Ribeiro perdeu a eleição para Moreira Franco, aí o Brizola retorna ao governo do Rio de Janeiro. 4 anos depois, volta a ser governador, conclui o programa dos CIEPs, retoma todas as construções abandonadas, retoma e efetiva e conclui os 500 CIEPs. Em cada CIEP, existe 2 moradias em cima de cada CIEP. Em cada moradia é destinada à habitação de 12 crianças, meninos numa moradia, meninas na outra moradia. Crianças que não têm pais, órfãos ou abandonadas, ou que não têm pais, não têm lar, que moram lá e estudam durante o dia no CIEP e quando jantam no fim do dia, sobem para suas moradias. Essas moradias eram casais que eram chamados pais sociais. Geralmente casais sem filhos, de bombeiro militar, de policial militar, era a preferência, a indicação que o Brizola escolhia, e que moravam nessas casas. O governador Marcelo Alencar ganhou as eleições, depois de Brizola, em fevereiro, tomou posse em janeiro, em fevereiro não renovou os contratos com essas mães sociais, esses casais sociais. Existiam 4.600 crianças sem lar no Rio de Janeiro, nessa idade de 8, 10, 12 anos, morando nessas casas. 4.600 crianças. Cortaram o contrato, as mães abandonaram, as crianças foram para as ruas, sem destino, sem lar. Isso tudo foi abandonado,
foi recursos desperdiçados. Hoje, se você quantificar isso, são bilhões de dólares investidos que os governos posteriores desmontaram. E Darcy, no final da vida, tornou reafirmar que educação não é prioridade da elite. A prioridade da elite é não educar o povo trabalhador, é não criar um senso crítico da população que tenha a capacidade de pegar esse país em suas mãos e construir um país que beneficie a todos. Noite e dia é ensurdecedor. Ai, mas que agonia o canto do trabalhador. O PDT descaminhou-se muito depois da morte de Brizola. Um grupo de pedetistas mais autênticos, mais sérios e consequentes e até mais antigos, lutamos muito contra a direção que a tomou conta do PDT. Nós lutamos durante uns 6 anos lá dentro, eu, um grupo de deputados, parlamentares e militantes, não conseguimos vencer, como outros partidos do Brasil são dominados por esses grupos que só andam em busca só de vantagens pessoais, tomaram conta do poder e abocanharam essas vantagens, e nós aí saímos do partido, saímos do PDT. O programa do PDT é um programa que retoma a linha histórica do trabalhismo no Brasil, que deita raízes lá na Revolução de 30. É um programa de natureza trabalhista, que é nacionalista, defende as riquezas nacionais, defende o papel do Estado para poder dirigir a economia e enfrentar os grupos econômicos nacionais e internacionais, e defende a legislação trabalhista e previdenciária no Brasil. Então, o PDT foi organizado para isto, ele reflete isso no seu programa. Essa linha política, nós que fomos brizolistas, sempre seguimos essa linha, estamos buscando exatamente retomar essa linha em outro partido político. Hoje estamos organizando o Partido Pátria Livre, que exatamente é um programa que retoma essa linha política histórica brasileira, nacionalista e trabalhista. Queria te ouvir também o Paulo também do Partido Pátria Livre, o Gilson também está querendo falar, o Roberto também quer falar. Aí, Gilson, você queria falar? Pode falar. Hoje, nesse processo de globalização, as economias estão interligadas. Isso significa o quê? Um suspiro na China afeta os Estados Unidos. Um suspiro na Rússia afeta o Brasil. Eu acho que os economistas explicam muito bem a crise, mas não a origem. Eu participava do movimento de organização da saúde pública dentro do PDT e Vivaldo era a nossa liderança. Mas uma coisa que Vivaldo sempre me chamou muita atenção são 2 coisas. A primeira é o nacionalismo, a ideia da nação, a ideia da pátria, porque não era um discurso fácil, principalmente para quem vinha da herança do fascismo, que vinha da herança da esquerda fazer muita crítica ao movimento nacionalista e principalmente pela discussão do movimento internacional comunista. O nacionalismo era um discurso difícil e Vivaldo deixava isso claro para nós. A outra coisa que o Vivaldo sempre nos chamou muita atenção é que ele sempre foi um radical de raiz. Isso, evidentemente, que reflete a infância dele. Ele veio de Minas Gerais, nasceu na roça, bebeu água de pote, dormiu na luz de lampião, né? Foi dormir na luz de lampião e veio daquele interior. E nada foi fácil para ele. Adquiriu a capacidade intelectual de refletir isso de uma maneira prática que contribui hoje no cenário brasileiro para a construção de uma ideia de nação.
ideia complexa, ideia de transformação do mundo que não é fácil para qualquer povo. E Vivaldo tem esse papel. O trabalhismo, ele se opõe a tudo que está aí. Essa entrega das nossas terras, essa entrega dos nossos minerais, essa entrega dos nossos óleos petrolíferos. E o Vivaldo encarna essa força. É um homem de uma luta fantástica. Ele representa para nós hoje, depois de Brizola, um farol. É quem nos ilumina e quem nos guia, quando às vezes estamos até um pouco cansados, um pouco desiludidos da vida política. E Vivaldo vem e dá aquela injeção de ânimo para todos nós. A Constituinte sempre é uma virada de página na história. Uma nova Constituição no país vira uma página na história. O povo brasileiro teve consciência disso e teve uma participação muito intensa. O meu destino político e a maior aspiração naquele momento era ser constituinte, ajudar a elaborar a Constituição brasileira. Fui eleito para isto e trabalhei intensamente na Assembleia Constituinte. Trabalho duro aí, mas foi uma das atividades mais glorificantes que eu alcancei. Ajudar a fazer a Constituição brasileira, que é uma Constituição muito boa, para a época, essa Constituição extraordinária, que protegeu a cidadania brasileira, garantiu direitos, criou instrumentos de ação política e de garantia da cidadania extraordinários, inovadores, e garantiu uma ordem econômica e social muito equilibrada, garantiu o papel do Estado de atuação forte na economia para o controle dos grupos econômicos, nacionais e internacionais. A maior discussão foi em torno do tabelamento dos juros em 12%. No texto aprovado em segundo turno, o tabelamento está num parágrafo que o relator Bernardo Cabral transformou em inciso. Segundo a comissão, a proposta do relator inviabilizaria a aplicação do tabelamento logo após a promulgação da nova carta. Felizmente, a comissão tomou uma decisão sábia e fez voltar aos textos aprovados em primeiro turno e ratificado em segundo turno a questão da taxa de juros. Volta a ser um parágrafo 3º do artigo 192, o que permite a aplicação imediata e instantânea do dispositivo, a partir da promulgação da Constituição, sem dúvida alguma, sem qualquer subterfúgio, sem qualquer interpretação malévola, será proibido cobrar juros no país acima de 12% ao ano. Foi uma Constituição tão boa, tão avançada, que para implantar as políticas neoliberais, o neoliberalismo no Brasil, a Constituição teve que ser mutilada, reformada, e teve a sua ordem econômica e social invertida na Constituição, durante as reformas promovidas aí pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Inverteu o sentido da ordem econômica na Constituição. Nós ficamos cada vez mais intranquilos, cada vez mais incomodados de que este clamor que faz o FMI, que fazem os grupos econômicos internacionais, que faz os grandes grupos econômicos internacionais, os grandes banqueiros, em se abocanhar do Banco do Brasil, em deitar as mãos na Caixa Econômica, em embolsar a Petrobras e a Previdência Social. Eu sempre, como parlamentar, participei muito da linha de frente dos acontecimentos no Congresso, porque fui líder 2 vezes de bancada, sempre participando das articulações e conversações. Nessa época se deu a primeira eleição presidencial brasileira, em que eu era líder da bancada, Brizola, candidato a presidente da República, com Lula candidato, Mário Covas candidato, Ulisses Guimarães candidato, enfim, a elite política brasileira ali disputando a presidência da República, um momento especial. Infelizmente, todos nós perdemos, foi eleito a antítese disto. Eu apresentei um projeto de lei para reparo do holocausto da escravidão. Essa questão das cotas, a política de cotas, é uma coisa muito importante, porque o Brasil deve aos negros africanos que vieram para cá, aos seus descendentes, uma dívida enorme,
porque essa gente, por mais de 300 anos, sofreram um holocausto da escravidão aqui no Brasil. Então, eu apresentei projeto de lei de que era dever do governo garantir emprego para os descendentes de escravos, garantir moradia para os descendentes de escravos, tinham que dar prioridade a projetos habitacionais, de garantir escola para descendentes de escravos como reparação, como direito deles. Escola nível elementar, primário, secundário e universitário, como direito de reparação pelo holocausto da escravidão. É um projeto que tramitou na Câmara, tinha outros projetos de natureza semelhante, não com essa natureza contundente que eu apresentei, mas de outra natureza também, né, que foi até relatado pelo senador Paulo Paim. Até avançou, essa é uma coisa que avançou. E hoje é traduzido muito com as leis das cotas, mas é muito pouco. Fiz diversos projetos na área de defesa dos direitos dos trabalhadores, na regulamentação dos dispositivos constitucionais. Um dos mais, assim, confrontantes, mais debatidos, foi sobre a organização sindical. Porque eu defendo a posição do sindicato único, essa que eu comentava há pouco, eu defendo a linha do sindicato único que represente os trabalhadores no meu município. Nisso aí eu já brigo com os liberais conservadores e brigo também aí com o PT há muito tempo, desde a Assembleia Nacional Constituinte. Nós ganhamos isso na Constituinte. E eu apresentei projeto de lei em seguida à Constituinte para regulamentar isso aí, mas nunca consegui aprovar, nunca consegui regulamentar, porque há resistências, apesar da Constituinte, certa ala do sindicalismo brasileiro quer aplicar a pluralidade sindical, muitos sindicatos na mesma base. Apresentei projetos para regulamentar a participação do trabalhador no lucro das empresas. A Constituição abriu brechas para isto, mas nunca conseguimos aprovar um projeto que regulamentasse a participação do trabalhador no lucro da empresa e também na direção da empresa. Coisa que a Europa adota isso de maneira mais ampla possível há décadas, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa já adotou esse sistema e o Brasil não conseguiu, até hoje, avançar nisso aí. Para alcançar a democratização da economia, tem que se controlar o monopólio, tem que se controlar o oligopólio. Tem que ter um grande controle sobre isso. E para isso é preciso de o Estado poder agir, poder regulamentar, poder disciplinar a atividade econômica nessa área. É uma área delicada que também apresentei projetos de lei nesta área aí. Cinelândia quer dizer terra do movimento. O Brasil é uma grande Cinelândia. Está tudo em transformação. Para que lado que a gente vai? Hoje, o Brasil não oferece uma perspectiva assim visível, tocável, concreta, mas são nesses momentos em que parece que está tudo no impasse, que a sociedade encontra a sua energia para poder avançar.